Olá a todos. Bom, eu vou fazer um comentário em cima de um pequeno debate que teve no Facebook sobre a temática extraterrestres, tá? Dentro do contexto de que construções antigas poderiam ou não terem sido construídas com influência ou participação de seres extraterrestres, tá? Já de cara eu vou dizer para vocês que o meu comentário a respeito disso foi: não existem evidências sobre isso, beleza? Só que o debate ele se seguiu de uma maneira bem interessante para a gente poder fazer uma análise. Obviamente que eu busquei também o auxílio do chat GPT para poder fazer essa análise, que a princípio era uma análise que eu estava estudando sobre as diferenças entre a escrita humana e a escrita de IA. Isso porque eu vi algumas matérias aonde vou falar logo, a Forbes, uma delas, né, a Forbes, ela falou que, sobre as características de texto escrito por IA e textos escritos por humanos. Então ela colocou uma lista ali de características de textos escritos por IA. E aí eu fui fazer um teste, que eu peguei ali, o texto da Forbes, joguei no ChatGPT e eu pedi para o ChatGPT para ele fazer uma avaliação completa do texto da Forbes e identificar todas as características do texto, se ele foi possivelmente feito por IA ou não. E, curiosamente, o ChatGPT reconheceu que toda aquela estrutura, ele deu uma explicação muito legal, tá? E ele falou que aquela estrutura ali é uma estrutura de texto ou criado por IA ou criado com auxílio de IA, tá? E por que isso? Porque eu reparei que existem muitos sites famosos de notícias, né, que eles estão criando matérias fazendo comparações entre a qualidade de um trabalho feito por humanos e com IA, e de certa forma depreciando o trabalho de IA, falando que não tem alma, não tem mais. Só que eles esquecem que para a IA ela ter um trabalho eficiente, ela tem por trás um ser humano que faz as solicitações, que dá o direcionamento daquilo que é pedido para ela, tá. Então, por exemplo, eu quando faço, alguma matéria para minha página, eu faço a pesquisa do conteúdo, eu vou em sites oficiais, faço essa pesquisa, pego aquele conteúdo, e a partir daquele conteúdo eu jogo ele na IA e peço como eu quero que a IA explore esse conteúdo. Eu não peço para ela reescrever nem adaptar, eu peço para ela criar um conteúdo em cima daquilo ali, o tipo de estrutura que eu quero, que ela aborde, pontos específicos daquele texto, o tipo de linguagem, o tipo de tom, quais as técnicas de escrita que eu quero que utilize, e aí sai um texto natural, tá. Aí tem toda a questão que a Forbes colocou: porque eu sei o texto é muito formal, com expressões um pouco mais eruditas por conta da IA. Só que existem alguns segredinhos que não são segredinhos, né, é uma coisa muito óbvia e que a maioria das pessoas que utilizam não faz, são meio que preguiçosas. Quando você solicita que a IA crie um texto baseado em alguma informação, você alimenta ela com aquela informação, o que que você vai pedir? Você vai pedir para o ChatGPT simplesmente: "Olha, você vai, escrever sem redundâncias, sem palavras repetitivas, você vai utilizar termos e palavras coloquiais, não vai usar palavras ou expressões formais. Você não vai usar, assim, você não vai pedir para ela fazer informal. Se pedir para ela fazer informal, ela vai usar gíria, então não é legal. Então você vai pedir para ela não utilizar palavras e termos, informais, a questão da repetição da palavra também, redundância. Você pode pedir para ela adicionar carisma, para ela quebrar a quarta parede para se comunicar com o público. Você pode definir também um público. O público da minha página é um público amante de história, professores de história, alunos de história, pessoas que se interessam por história, pessoas entre a idade, sei lá, 20 a 65 anos. Aí você vai definir ali as características do público-alvo que você quer. Você vai formatar todo o seu pedido para o ChatGPT e você vai colocar ali o conteúdo que você pesquisou para que ele sirva de base
para que o ChatGPT vai fazer segundo o seu direcionamento aquele texto, beleza? E aí o texto ele vai ficar de uma maneira tão natural que o próprio ChatGPT não vai conseguir identificar posteriormente que foi feito por IA, porque para todos os efeitos foi você que escreveu. Porque mesmo que você não tenha utilizado a sua mãozinha para escrever, todo o direcionamento foi seu. Então você não colocou tudo na mão da IA. Aquele resultado que saiu foi um produto, um resultado daquilo que você criou através do seu direcionamento a ela, entendeu? É como se você fosse pedir para uma pessoa: "Ó, fulano, você vai escrever dessa maneira, assim, assim, assim", e a pessoa escrevesse. A ideia central foi sua, o direcionamento foi seu. E por mais que você diga: "Ah, mas e a parte da que você copiou o conteúdo?" Quando uma pessoa ela faz pesquisas para criar alguma matéria, ela vai copiar ali o conteúdo, as partes principais que ela quer extrair do conteúdo e ela vai criar aquele conteúdo a partir daquilo, entendeu? Então, é basicamente a mesma coisa. E a Forbes fez essa crítica. A partir disso, né, surge essa questão desse debate que ocorreu aqui. O que aconteceu no debate? Eu estou num grupo de filosofia e história. E existem algumas, postagens, é óbvio que se a gente quiser, a gente acaba entrando ali no mérito da discussão, no mérito do debate, que são coisas, assim, que são discutíveis, e para um grupo de história e filosofia é algo normal as pessoas debaterem sobre temas que são colocados dentro do grupo. E foi o que essa pessoa que eu estou expondo aqui, porque ele comentou em um comentário público, né, eu não vou expor ele ao ridículo, mas eu vou fazer. Aqui tive um auxílio ali do ChatGPT para poder identificar algumas questõezinhas ali, e eu vou estar comentando sobre isso, tá bom? Sobre a forma como ele abordou esse assunto, fez um questionamento e após isso ele meio que não aceitou ali, os argumentos utilizados, o que é normal também, mas a postura com que ele respondeu aos meus questionamentos, né? Então vamos lá. O primeiro comentário, o que ele fez foi uma postagem onde ele falou o seguinte: "Alguém me explique, por favor", tá, uma solicitação dele, ou seja, eu não me intrometi, ele que solicitou isso. "Alguém me explique, por favor. Temos os impérios dos maias, astecas e incas, instalados abaixo do norte do planeta, ou seja, na América do Norte. Qualquer vestígio desse tipo de civilização que se supõe tenham sido sob a gestão de seres extraterrestres, que se supõe, olha só, reparem nas palavras dele, que se supõe. Do outro lado, a mesma coisa, as pirâmides do Egito e vários sinais nas mediações dessa civilização estranha e na Europa, vírgula, nada. Não sou cientista, essa afirmação é muito importante, tá? Não sou cientista, não sou estudioso no assunto, apenas curioso, observador atento das postagens diversas a esse respeito. Ele se coloca numa posição de que ele não sabe nada sobre esse assunto e que ele apenas está observando e está curioso sobre a temática. Isso é muito importante a gente entender a postura que ele vai tomar lá na frente com alguns questionamentos que eu faço, com alguns comentários que eu faço, para vocês verem a contradição que ele tem em relação a isso. Enfim, a única pessoa que comentou diretamente essa postagem fui eu, até esse momento. Eu escrevi o seguinte: essas civilizações construíram monumentos incríveis porque tinham conhecimentos avançados de engenharia, matemática e astronomia acumulados ao longo de gerações, tá? Entenda essa parte. Eles tinham, essas civilizações não extraterrestres, construíram monumentos porque tinham conhecimentos avançados de engenharia, matemática e astronomia, acumulados ao longo de gerações, ponto. Em nenhum momento aqui eu disse que eram avançados até pra gente do nosso tempo atual, tá? Tem uma outra pessoa que vai comentar sobre isso, ela vai levantar essa bola só para vocês verem como a pessoa tem dificuldade de interpretação de texto e é enviesada completamente, né? Aí eu coloco embaixo, não há provas de interferência extraterrestre. E realmente, nenhuma pessoa que quiser me contestar vai apontar uma prova de interferência extraterrestre, porque não existe.
por mais que você talvez não tenha, como saber como algo foi feito do passado, isso não é prova de interferência extraterrestre. Não é porque a gente não sabe de algo do passado, algo que foi feito, como aquele pessoal fez. Se eles tinham uma tecnologia menos avançada em comparação à nossa atualmente. E eles tinham diversas dificuldades, desafios a serem realizados para fazer aquilo que eles fizeram. Isso não é prova de nada, entendeu? Isso apenas mostra que nós não encontramos nenhuma explicação deles, da época, nenhum vestígio arqueológico que explicasse como que eles, eh, com aquela tecnologia que era inferior à nossa, eles conseguiram fazer coisas ali que são impressionantes para o nosso entendimento do que era a época. Ponto. Eu concluo assim, ó, na Europa existiram construções grandiosas também, como Stonehenge e outras estruturas megalíticas, mas cada cultura desenvolveu seu próprio estilo e técnicas. Além disso, muitos desses povos na Europa estavam em constante guerra ou não tinham a organização social necessária para erguer monumentos tão grandes, tá? As pirâmides e templos são, na verdade, resultado de uma combinação de inteligência, cultura e recursos locais, não de ajuda de extraterrestres. Beleza? Esse comentário foi muito coerente. Não fiz nenhuma afirmação, apenas fiz a ponderação de que não existe prova de interferência extraterrestres, tendo como base todas as civilizações existentes, a gente consegue fazer uma análise temporal da evolução tecnológica deles, tanto nas áreas de engenharia, matemática, astronomia e outras áreas, e a gente consegue fazer essa linha do tempo ali e ver a evolução de tempos em tempos. O que sugere que até o presente, instante em que esses povos construíram pirâmides do Egito, Stonehenge, as estátuas da Ilha de Páscoa, eles tiveram esse conhecimento, não foi instantaneamente. Eles levaram tempo até terem esse conhecimento. Então, quando eu coloco lá no início que eles tinham conhecimentos avançados de engenharia, matemática e astronomia, eram dentro do contexto da realidade deles, e eles conseguiram construir aquilo. O que causa uma certa admiração por nossa parte de falar: "Poxa, hoje nós temos tanta facilidade, temos guindaste, temos maquinária pesada para erguer blocos pesadíssimos, né, e antigamente eles não tinham isso, eles conseguiram fazer isso". É impressionante, lógico, mas isso não quer dizer que tenha sido interferência extraterrestre, justamente pelo fato de que existem muitas técnicas, inclusive atuais, um pouco mais rústicas, que você consegue mover objetos pesados, entendeu? Então é algo que não dá para a gente negar. E outro ponto importante que eu vou mencionar antes de continuar é que muita gente replica a ideia de que, porque não existe absolutamente nada que consiga construir as pirâmides igualmente foram construídas. Tem, óbvio que tem. Por exemplo, cada bloco daqueles pedras das pirâmides do Egito pesa em torno de 60 a 80 toneladas ali no máximo. Nós temos ali equipamentos, maquinários pesados que conseguem, por exemplo, erguer turbinas eólicas, e esses maquinários conseguem levantar até de 300 a 400 toneladas, um peso muitíssimo superior a qualquer bloco de qualquer pirâmide do mundo, não só do Egito, mas do mundo. Então isso também é um argumento que demonstra a falta de conhecimento das pessoas que levantam esse argumento, beleza? E aí depois desse comentário, o Luiz ele responde o seguinte: "Eu acho impossível essa sua teoria". É muito legal isso aqui. "Eu acho impossível essa sua teoria". Lembrando que ele disse: "Eu não sou cientista, não sou estudioso no assunto, apenas curioso observador atento das postagens diversas a esse respeito". Postagem. Ele não falou que ele é atento a estudos arqueológicos, históricos, científicos,
Estudos de engenharia não, ele observador atento das postagens diversas a esse respeito. É muito importante a gente, sempre relembrar o que ele mesmo falou, porque ele vai tentar desqualificar tudo que eu vou falar e fazer as próprias afirmações deles, só que ele se esquece de que ele mesmo tirou um pouco da credibilidade de qualquer afirmação que ele possa dar, uma vez que ele é apenas um curioso, não é um estudioso, não é cientista, e ele é um observador. Ou seja, tudo que ele pode ter ali, dentro desse debate, são opiniões, crenças talvez, mais opiniões e crenças, mas ele fazer afirmações como eu acho impossível essa sua teoria, aí fica um pouco difícil, beleza? Aí vem a Maria, né? Aí ela faz um comentário um pouco até meio que estranho, desconexo. Ela fala o seguinte: tinham conhecimentos avançados de engenharia, matemática e astronomia, acumulados ao longo de gerações. Ela fez uma replicação de um trecho que eu falei. Não há provas de interferência extraterrestre. Ela colocou as carinhas aqui que significam um certo deboche, né? Você tem imensa piada, tinham conhecimentos avançados de, mas caídos de nenhum. Tipo, não escreveu muito bem não, tá? Vai ver que acha que primeiro a salsicha, mas o porco só aparece no futuro. É uma piadinha que ela fez. Ops, não, primeiro a porco, depois a salsicha. Caçador, mais recolector, agricultor, conhecimentos avançados de engenharia. Existe todo um processo, né? Mas enfim, ela simplesmente quis fazer o debochinho dela ali e não levantou nenhum tipo de argumento, ok? Aí eu perguntei, né, o que que eles entenderam sobre isso, aí o Luiz falou: "Não posso responder por ela, mas acho que você estava se baseando no que viu em filmes norte-americanos, e naquele tempo vivíamos em cavernas". Tá vendo aqui a narrativa que ele construiu? Não posso responder por ela, pela Maria, né, que comentou atrás, mas acho que você está se baseando no que viu em filmes norte-americanos. Lembrando que ele falou que não é cientista, não é estudioso no assunto, apenas curioso, observador, atento a postagens diversas a esse respeito. Então ele não tem muita credibilidade para falar no que eu me baseei, uma vez que nem ele, nesse presente momento, colocou nenhuma argumentação sobre o assunto. Pelo contrário, ele perguntou e além dele perguntar, ele mesmo expôs que ele não sabe de nada, que ele não conhece, que é um observador. Ele já fez uma afirmação, depois ele tentou zombar, né? Não faz muito sentido. Eu vou passar aqui o que eu comentei, depois que eu comento algumas coisas um pouquinho, né? Aí a Maria Valente ela fala assim: cálculo vetorial, conhecimento de velocidade da luz, entrando em conta com os grampos gravitacionais, etc. Avançado é avançado em relação a insuficiente para fazer algo. Por exemplo, fazer abóbadas não é avançado. Equilíbrio, um tijolo, outro. As graciosas abóbadas árabes são banais tecnologicamente, não são. As abóbadas árabes são obras de engenharia. Sim, elas são avançadas. Podem não ser avançadas em comparação com o nosso tempo presente, mas para aquela época são avançadas. Não é apenas colocar tijolo por tijolo. Precisa de cálculo matemático, entendeu? Precisa de conhecimento de causa, de engenharia. Não é simplesmente colocar um tijolo em cima de tijolo. Aí o Luiz ele comenta mais abaixo, desenhando, né? Ó, desenhando. Já é uma provocaçãozinha dizendo que me desmerecendo, como tipo assim, ah, você não entendeu o que eu disse, não sei o que, sei o que, ele não disse nada, não colocou nenhum argumento. Até esse momento ele só desdenhou, né? E não colocou nenhum argumento. E lembrando que ele mesmo falou que ele não é estudioso, não é cientista, é só um observador, ele não conhece nada. E aí ele vai e se coloca numa posição que ele acha que vai ter superioridade, colocando, desenhando. Aí ele coloca: "É evidente que não existe comprovação de que extraterrestres tenham estado nesse ponto, não discordo". Ok, não existe comprovação e ele concorda com isso. Então ele levou um questionamento sobre isso, mas ele concorda. Se ele levantou um questionamento sobre isso, ele buscou o quê? Uma resposta ou uma afirmação do quê? Certo?
Aí ele disse: "Mas você acredita em Deus? Se acredita, onde estão as evidências?" Aí embaixo eu respondi: "Ok, mas onde eu citei Deus?" Porque, tipo, ele utilizou um argumento tipo: "Pô, eu vou pegar ele agora, vou colocar ali algo que talvez ele acredite, eu vou utilizar isso contra ele." Só que não faz sentido, porque eu não utilizei em nenhum momento nenhuma questão de crença, nem nada. Eu simplesmente falei sobre a pergunta que ele fez. Então isso aqui não fez sentido, né, foi meio que um espantalho que ele colocou. Se você acredita, mas você acredita em Deus? Você acredita, onde estão as evidências? Mas existe uma grande diferença nisso. Existe uma diferença porque acreditar em Deus ou ter fé em Deus, todo mundo que tem fé em Deus, em alguma religião, sabe que aquilo é uma fé. E a fé, ela é você acreditar mesmo que não haja nenhuma comprovação. Isso é o significado da fé. Então não cabe nem aqui dentro disso. Mesmo que eu tenha ou não tenha uma crença, isso não cabe aqui como argumento. A gente está falando de algo factível. Estamos falando sobre obras de engenharia dos antigos, não de Deus ou não Deus, né? Beleza. E aí a Maria fala assim: avançado em relação aos dias de hoje foi o que eles eram. Ela afirma que as construções para os dias de hoje eram mais avançados em relação aos dias de hoje. E isso não é verdade. As construções antigas podem ser até surpreendentes, nos levar à admiração, mas se houvesse o interesse de construir uma pirâmide como as pirâmides do Egito, certamente poderia se fazer tranquilamente. Inclusive, existem muitos monumentos que superam, né, a lógica das construções antigas. Então, assim, não teve um argumento aqui que ela lançou, né? Aí ela depois, num outro comentário, ela falou: está bem, continua na tua, ou seja, a pessoa, quando ela não tem argumentos, ela, tipo, quer encerrar o debate ali, né? Tipo, saindo por cima. Então, ela continua na tua, sinceramente. Aí vem emojizinho, né? Uma piadinha. Nada é mais avançado que os dias de hoje, porque nunca cá estiveram outros mais avançados, né? Levando ali a questão dos alienígenas. Você tem uma lógica circular, olha só. Pode continuar que eu tenho mais o que fazer. Nada é pior do que uma pessoa com um raciocínio circular. E não, porque não pode ser assim. Na realidade, eu coloquei argumentos, ela não colocou nada. Tudo que ela fez foi tentar desmerecer, colocar algum certo deboche, mas nenhum argumento ela trouxe. Entendeu? Ela trouxe abóbodas, árabes, como se as abóbodas fossem uma coisa tão banal, sendo que faz parte da obra de engenharia. Não é só colocar tijolinhos ali. Então, tipo, é um argumento muito raso que ela colocou. Eu fiz um comentário aqui e tudo mais, né? Enfim. Aí aqui o Luiz, ele ficou bem, como ele não tinha argumentos, né, ele ficou bem nervosinho, né, ele falou assim: "Eu vou repetir em letras garrafais. Totalmente impossível carregar pedra sobre pedra daquele peso", ó. Lembra? Uma pessoa que lá na postagem dele falou: "Não sou cientista, não sou estudioso no assunto, apenas curioso, observador atento às postagens diversas a esse respeito". Ora, se você não é cientista, você não é estudioso, você não é cientista, não tem propriedade na área para falar, não é estudioso porque não estuda o assunto, não sou estudioso no assunto, apenas curioso, eu sou curioso e observo postagens. Então ele não estudou. Ora, se ele não estudou, então com que propriedade ou com que base ele fala que é totalmente impossível carregar pedra sobre pedra daquele peso? Com que base ele afirma isso? Aí ele continua: com os conhecimentos técnicos daquele tempo. Mais uma vez, com que base ele afirma isso? Aí ele: não havia guindastes, tratores e nem ferramentas apropriadas para cortar com exatidão milímetros de cada pedra de tamanhos diferentes. Tinha, não os guindastes, nem tratores, mas tinha técnicas para mover objetos pesados. Essas técnicas são conhecidas dentro da arqueologia. As ferramentas são encontradas.
Não são ferramentas como as de hoje, é óbvio, mas tem, entendeu? Eh, Aí ele fala: "Não vou mais perder tempo com você". Nossa, fez igual a Maria Valente, né. Vou encerrar o debate por aqui, porque na cabeça deles: "Ah, eu debochei, desdenhei, eu não vou perder tempo com ele". Mas tipo, não, na verdade quem tá perdendo tempo sou eu, porque nesse momento a única coisa que vocês apresentaram foi afirmação, sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento de causa, deboches, narrativas. Aí a gente vem aqui para o ChatGPT que eu só para dar uma deixa eu só aumentar aqui o chat, só para a gente poder ver com um pouco mais de precisão aqui, ó, uma coisinha que eu fiz aqui, que eu achei bem interessante, né, uma análise, né. Na análise do ChatGPT eu pedi para ele analisar os 3 principais comentários, né. Então o primeiro comentário foi a postagem: "Alguém poderia me explicar, por favor? Temos os impérios dos maias, astecas e incas que se instalaram nas Américas. Existem vestígios que sugerem que essas civilizações possam ter tido influências extraterrestres". Ele não falou que vestígios são esses. Do outro lado do mundo, temos pirâmides do Egito e vários sinais enigmáticos próximos dessa civilização. Já na Europa, não há sinais semelhantes. Análise do chat GPT. Observação e conclusão prematura. Esse comentário destaca a localização das civilizações antigas e faz uma comparação de construções monumentais em continentes diferentes. No entanto, o autor parece inferir que a ausência de construções semelhantes na Europa significa a necessidade de explicação extraterrestre para os monumentos das Américas e do Egito. Isso é uma conclusão apressada, pois o fato de civilizações diferentes terem culturas e habilidades arquitetônicas distintas não implica automaticamente em interferência externa. Segundo ponto, generalização inadequada. O autor utiliza uma observação que se limita a regiões específicas da Europa, ignorando a existência de várias estruturas megalíticas e complexos monumentais, como Stonehenge, os alinhamentos de Karnak na França e outras construções antigas que existem lá. Olha só. 3. Sugestão de evidências fracas. Ao mencionar vestígios que sugerem influências extraterrestres, o autor poderia fortalecer esse argumento oferecendo exemplos específicos ou evidências históricas, o que daria maior credibilidade à argumentação. Ou seja, o autor, né, ele colocou ali uma afirmação de vestígios que sugerem influências extraterrestres, mas ele não citou quais vestígios eram, ok? E aí embaixo ele coloca resposta estratégica. A resposta pode incluir a lembrança de uma arquitetura monumental, era alcançável com técnicas e conhecimentos disponíveis na época, que variavam de cultura para cultura. Além disso, né, pode-se apontar que civilizações da Europa, como os celtas e druidas, também desenvolveram monumentos impressionantes sem influências externas conhecidas. Comentário 2. Esse comentário já é da Maria, né? Tinham conhecimentos avançados de engenharia, matemática e astronomia acumulados ao longo de gerações. Não há provas de interferência extraterrestre. Engraçado, né? Tinham conhecimentos avançados, mas esses conhecimentos surgiram do nada. É como dizer que primeiro existe a salsicha e o porco só aparece no futuro, ou melhor, primeiro há o porco, depois a salsicha. De caçadores e coletores a agricultores. E daí para conhecimentos avançados de engenharia? Olha que interessante, né? Análise do argumento. Uso de sarcasmo e apelo emocional. O autor, né, que foi a Maria, faz uso de sarcasmo, né, com aquelas 3 carinhas ali, engraçado, né, e comparações pouco técnicas, como a metáfora do porco e da salsicha. Isso não fortalece o argumento racional e tende a prejudicar a objetividade, desviando a discussão para um tom mais emocional. Ponto 2. Questionamento da linha de evolução cultural. O autor sugere que o desenvolvimento do conhecimento é improvável sem ajuda externa, mas ignora que a passagem do caçador para o coletor e de sociedades complexas foi gradual, com aperfeiçoamentos técnicos documentados em várias civilizações. E aqui a gente vai entrar dentro do meu comentário lá, sobre a postagem do Luiz,
aonde eu digo que essas civilizações construíram monumentos incríveis porque tinham conhecimentos avançados de engenharia, matemática, astronomia, acumulados ao longo de gerações. E eu falo, não há provas de interferência extraterrestre. Ou seja, temos registros históricos, arqueológicos, de que esses conhecimentos de engenharia, matemática e astronomia, eles foram acumulados ao longo de gerações. Foi o que eu expliquei no início do vídeo. Detalhe, antes de eu analisar o ChatGPT simplesmente falou o que eu já tinha falado, né. Então vamos lá. Falsa dicotomia. Esse comentário cria uma falsa escolha ou esses conhecimentos surgiram do nada ou foram influenciados por extraterrestres. Essa simplificação exclui a possibilidade de desenvolvimento autônomo ao longo de gerações. É o que eu tinha falado, entendeu? É como se ela falasse que foi do nada, sendo que essas culturas elas já tinham passado por diversas gerações, diversos séculos, até elas construíram tudo que elas construíram, até elas chegarem a esse conhecimento, né? Comentário 3, que é o último comentário do Luiz, onde ele encerra o debate do ponto de vista dele, né? E aqui ele fala: "Vou repetir em letras garrafais", é como se ele estivesse gritando, né, foi isso que ele quis dizer. "É totalmente impossível", afirmação, né, "carregar pedras daquele peso com os conhecimentos técnicos da época". Ou seja, uma pessoa que fala que não é cientista, que não é estudioso no assunto e que é apenas um observador curioso, ele faz uma afirmação que é totalmente impossível carregar pedras daquele peso com os conhecimentos técnicos da época, e não oferece nenhum tipo de argumento além de não havia guindastes, tratores, nem ferramentas apropriadas. Guindastes e tratores ele está certo, não tinha mesmo. Agora, ferramentas apropriadas existem em museus principalmente. Ferramentas que não precisam de milímetros, de cada pedra em tamanhos diferentes. Tem isso em museu. Mas como ele não é cientista, não é estudioso no assunto, ele é apenas um curioso, ele só vê postagens sobre o assunto, mas ele não vai lá em sites de museu. Existem vários sites de museu que têm essas ferramentas e tem a descrição ali da ferramenta para que que ela servia. Ou se ele quiser, ele pode ir pessoalmente em algum museu. Talvez aonde ele mora tenha algum museu ali que ele possa dar uma olhadinha para ver essas ferramentas, porque tem espalhadas pelo mundo todas as provas. Então, tipo, uma pessoa que diz que não sabe de nada e fazer uma afirmação dessa não faz sentido, né? E aí ele diz: "Não vou mais perder meu tempo com você", encerrou o debate. O que na verdade, tá, gente, vamos lembrar que ele fez a postagem, tá? Ele que fez a postagem, eu não fiz a postagem. Ele fez a postagem pedindo: "Alguém me explique, por favor". Então eu não me intrometi onde eu não fui chamado, pelo contrário, ele pediu para alguém explicar. E esse alguém que fui eu explicou, né, fiz uma explicação e ele simplesmente pegou e desdenhou da minha explicação sem trazer nenhum argumento e que na realidade ele mesmo afirmou na postagem dele, onde ele pediu essa explicação, que ele não sabe de nada. Ou seja, ele fez essa postagem porque ele queria uma resposta ou porque ele queria impor alguma coisa ou que pessoas que pensavam como ele chegassem e confirmassem o que ele falou. É muito curioso isso, né? E foi muito legal, gente, eu usar aqui o ChatGPT para me ajudar a ver, esses comentários aqui, entendeu. Que na verdade eu já sabia um pouquinho ali de cada técnica que eles utilizaram ali. A técnica do argumento ad hominem, né, que eles tentaram desdenhar do debatedor, né, que na verdade não foi um debatedor, apenas respondi, né. E eles começaram já com desdém, né, tentando me descredibilizar, colocar tudo aquilo que eu falei ali como se fosse algo, eh, estúpido, algo que não faz sentido, quando na verdade eles não apresentaram nenhum tipo de argumento, pelo contrário, eles mesmos apresentaram ali que eles não sabem de absolutamente nada, né. E aqui no resumo final do ChatGPT ele fala o seguinte, ó: "Cada comentário tenta rebater o seu argumento, ou seja, o meu argumento, com suposições ou apelos emocionais, sem o apoio de evidências sólidas ou de uma explicação técnica fundamentada. A sua abordagem inicial, que se baseia em conhecimentos históricos e arqueólogos,
mantém-se sólida, pois usa evidências cumulativas e explicações racionais sobre o desenvolvimento cultural e técnico das civilizações antigas. Aí ele até me sugere, para responder esses comentários, manter um tom equilibrado e fornecer exemplos documentários de técnicas antigas que explicam como esses monumentos poderiam ter sido construídos. Será uma maneira eficaz de reafirmar seu ponto de vista com solidez. O que não vai adiantar muito, né? Porque eles já encerraram o debate, né? Quando eu apresentei ali toda a base do meu argumento. Então, não vai adiantar eu colocar links para eles, trechos de matéria, eles não vão querer saber, porque na verdade, infelizmente na internet o que mais existe é justamente isso, pessoas querendo, impor as suas convicções, impor as suas crenças, e e é isso, entendeu. Eu achei muito curioso, todo esse acontecimento e lembrando que foi tudo inspirado lá pela matéria da Forbes, né, que não tinha nada a ver com essa questão, mas que me fez analisar melhor aí toda essa questão aí, como que as pessoas estão debatendo determinados assuntos, tá bom? Forte abraço a todo mundo, fui.